Ora, boa noite a todos. Devem calcular que é um prazer estar aqui ao longo de todas estas 40, em que acho que falhei 2 ou 3. Acho que há uma necessidade enorme de ampliar a nossa área de trabalho e de paixão e daquilo que nós gostamos, que é a promoção dentro de determinados aspectos do património militar. E principalmente das bocas de fogo. O desenvolvimento das bocas de fogo, desde sempre, a montagem dos sistemas fortificados, enquanto o seu desenvolvimento intimamente ligado a tudo o que diz respeito à arquitetura militar. Ou seja, primeiro temos a importância das bocas de fogo e depois o suporte de arquitetura militar que lhes dá efeito, digamos. A sua conservação, no entanto, não acompanhou, de forma alguma, a dos sistemas de fortificação para que foi criada e, inclusivamente, desenvolveu e condicionou. A arquitetura é definida a partir da utilização das bocas de fogo, porque, especialmente, as bocas de fogo de bronze, dada a possibilidade de reciclagem, não chegaram grande parte até nós. Por motivos vários, também poucas bocas de fogo se encontram nos seus locais originais e grande parte das que hoje ali se encontram pouco têm a ver, infelizmente, com os mesmos sistemas fortificados. Na altura em que um avultado número de fortalezas brasileiras se encontram num processo de trabalho e investigação para a sua proposta final à inscrição como património edificado, neste pensamos ser oportuno uma abordagem histórica a todo o património. Embora sumária, claro, atenção, isto eram muitas palestras, desde a sua origem, fabrico, evolução, circuito de distribuição e, nessa sequência, muito especialmente a sua apresentação ao público de forma coerente e compreensível. Os trabalhos em Portugal começam ainda nos finais do século XIX, com a reunião para o Museu de Artilharia. O Museu Militar de Lisboa era essencialmente dedicado à artilharia. Aqui têm, digamos, em 1900 o conjunto já no Pátio dos Canhões, onde ainda hoje se encontra para ser museu. Os trabalhos mais recentes devemos ao Coronel Nuno Valdez dos Santos, enfim, de quem somos todos até certo ponto um pouco filhos, e hoje o mais importante especialista em Portugal é o Coronel Nuno José Varela Rubim, que é de facto, digamos, para mim, pelo menos, a autoridade máxima nestas áreas. Assim como no Brasil, é impossível deixar de passar pelo Adler Homero Fonseca de Castro, não só pelo tamanho dele, inclusivamente, não é? Mas pelo trabalho desenvolvido que se torna essencial e que foi essencial, inclusivamente, à montagem deste trabalho. Houve discussão contínua, troca de e-mails, com algumas dificuldades, como é lógico, porque há 2 horas de distância, ele também é um bocadinho notivo, logo às 3 da manhã ainda insistia comigo em questões e, de facto, às 3 da manhã eu já não aguentava a pedalada. Vamos falar dos museus militares em Portugal. A partir de 2000 criámos um processo de desenvolvimento e, digamos, de baias de processos, na medida em que há o Museu-Mãe, o Museu Militar de Lisboa, com um acervo perfeitamente notável de artilharia e, mais ainda, um acervo notável depois em arrecadação que se encontram nas antigas arrecadações militares do entroncamento. E daqui depois nascem uma série de museus, mesmo em apoio a autarquias locais. O caso
por exemplo, o Museu Histórico Militar de Almeida, que, embora autárquico, recebeu material e apoio científico, etc., do Museu Militar de Lisboa. É um museu que nasce das Casa Mata e implantou-se nas Casa Mata de Manuel Azevedo Fortes, ainda do século XVIII. Houve uma campanha de arqueologia e depois remontou-se, digamos, o museu nas Casa Matas. Almeida é um chuchu, é das nossas fortalezas em estrela, mais ou menos quase regulares, do melhor que se fez, mas fora dos circuitos gerais de entrada e de saída do país, sofre, enfim, que o Portugal profundo todo sofre um certo isolamento que todo este processo tem tentado ultrapassá-lo. O caso também do Museu Militar de Almeida, da Madeira, do qual eu fui responsável, como do projeto geral de museologia do Exército, que era criar para os museus do Exército, propriamente ditos, áreas de expansão ou temáticas, digamos, e coube, logicamente, à Madeira como a primeira experiência de colonização da época moderna europeia, a ser dedicada à expansão, digamos. Aqui temos, por exemplo, a parede da expansão, precisamente com o obus que depois vamos ver de Angola, e ao fundo, Guararapes. Isto vem a propósito da palavra com que abrimos há bocado do Adler, de dizer que conhecimento é poder. Quer dizer, quem conhece, quem estuda, quem trabalha, acaba por ter um poder totalmente diferente. Esta peça, que para mim é fundamental na história de Portugal e Brasil, não só é um dos maiores escultores brasileiros da década de 40, da Casa da Moeda, etc., como é uma peça que é oferecida pelo exército brasileiro, o soldado brasileiro, ao soldado português. Logo, é uma oferta para a exposição do mundo português, porque, dada a posição difícil de Portugal, o único país que participou nesta exposição, efetivamente, foi o Brasil. Reparem depois do aproveitamento, porque a história também é um aproveitamento político, não é? Que é a datação, 1640, a Batalha de Guararapes, que não é 642 e 44, são duas, e 1940, mas para criar, digamos, uma melhor apetência para a exposição do mundo português. Depois temos um museu hoje com uma atividade excepcional, o Museu de Angra do Heroísmo, porque herdou uma coleção de um civil, digamos, mas que foi diretor do museu, de militária excepcional, organizada a partir dos anos 50, 60, onde ainda não havia apetência pelas coisas militares e houve possibilidades nos Açores de adquirir quer materiais, quer fardamentos, quer, enfim, tudo aquilo que fossem adereços ligados, digamos, à história militar. Criaram, neste momento, um núcleo só de história militar que ganhou o prémio APOM de 2017, aliás, como também este museu ganhou o prémio APOM de 2020 pela doação do Luís Filipe dos Reis Tomás, que doou a coleção de moedas do Oriente ao museu. O museu tem uma excepcional coleção de bocas de fogo, porque foi o sítio máximo da pirataria nos finais do século XVI, é o confronto da coroa francesa, da coroa inglesa com a coroa ibérica nessa altura, logo a série de batalhas navais que se vão desenvolver aqui, com os afundamentos, como é lógico, permitiu hoje, com a arqueologia subaquática, recuperar uma coleção infindável quase de artilharia histórica dos finais do 16, especialmente dos finais do 16. Ora, como sabem, a artilharia vai se desenvolver na Europa
a partir do século XII, XIII, XIV. Das peças mais antigas que nós temos são as bombardas de Pinhel, perfeitamente notáveis a nível internacional. Elas são datadas em 1300, mas eu aponto mais para 1400, mas pronto, cada um puxa a brasa à sua sardinha. E principalmente a bombarda grande do Castelo de Pinhel é uma peça incontornável europeia nesta área. O Museu Militar de Lisboa também tem estes chamados trons ou bombardas, como eram utilizados, que inclusivamente aparecem representadas já no assédio de Lisboa de 1380, mas que a pintura é de 1400, é uma iluminura feita na Borgonha, logo, muito provavelmente, terá muito pouco a ver com a realidade, enfim, como tudo o que se passa aqui. São peças de ferro, com cintas exteriores, apertadas, que envolvem a alma, composta também por barra de ferro, e eram carregadas pela boca. Durante muitos anos, esta bombarda foi dada como vinda de batalha de Aljubarrota e apanhada aos malandros dos castelhanos e tal. Hoje há um cuidado imenso de não entrar em pormenores desse género, como é lógico. Com as navegações, e principalmente com a alteração política de desenvolvimento da coroa portuguesa, que no final da Guerra dos 100 Anos, para se individualizar em relação ao Castela, casa o rei de Portugal, Dom João I, com uma princesa inglesa, e depois a filha mais velha vai casar com o Duque da Borgonha, o que faz com que Portugal deixasse de ser, digamos, um reino medieval, um reino europeu, e passa a ser um reino moderno, é um reino essencialmente marítimo, não é? Isso já se tinha afirmado com o levantamento popular de 1382, 1383, e agora é muito maior. Há uma capacidade económica grande do Reino de Portugal, há capacidade de encomendar uma série, por exemplo, de tapeçarias da nossa expansão para o norte da África, onde a quantidade de bocas de fogo, em princípio, oriundas da Flandres, porque nesta altura ainda não tínhamos tecnologia que permitisse fazer isso, demonstra de facto a grande capacidade de relação já com a Flandres que havia através da Isabel, duquesa da Borgonha. No entanto, em breve, com as navegações desenvolvem-se um grande cuidado. A artilharia vai conhecer uma especial apetência pelos monarcas portugueses, com destaque para Dom João II, depois para Dom Manuel. Face ao sucesso observado com a artilharia de carregamento pela culatra, embarcada em naus de guarda-costas desde os primórdios, ainda em ferro forjado, nos últimos anos do século XV, esta evoluiu para artilharia em bronze fundido, muito mais elástica e resistente aos efeitos da água do mar que o ferro. Em carta, por exemplo, de 22 de março de 1515, Estevão Paes, chefe da Fundição de Lisboa, participa ao Dom Manuel o sucesso obtido com as peças inventadas por este monarca, em princípio Dom João II, e que os tiros, granadas de berço que Vossa Alteza inventou, atiravam de cataquefarás, ou seja, de cachodré, até ao pontal de Cacilhas, que, a meu parecer, usa os mais prestes tiros de artilharia que para as nós se pode fazer e haver em Benção. O alcance de tiro considerado notável na sua época corresponde a uma distância de 1750 metros, o que é notável porque, nesta altura, ia-se aos 400, 500 metros, mas não se separava muito por isso. Este desenvolvimento vai também ter outras alterações, porque as bocas de fogo em Portugal passam a disparar do cavername, digamos, deixam de ter problemas com a pontaria em distância, porque elas vão usar a água também como ricochete e vão atingir a nau do outro lado, precisamente na zona da água, o que é um perfeito desastre para isto e é uma inovação que também é feita a partir de Lisboa. Aliás, a nossa fortificação a partir daqui, marítima,
vai ter uma grande influência naval. Se repararmos, a Torre de Belém é uma nau ancorada, logo vai haver uma relação com o mar sempre muito especial. Este tipo de boca de fogo, este berço, em princípio de Sebastião Cobres, pertence à coleção do Museu de Marinha. Há outro exemplar também em Lisboa. O Adner conseguiu agora adquirir, vindo de Minas Gerais, mais um exemplar. O Museu Britânico também 2 ou 3. E há na Índia também referenciáveis mais 3 ou 4 exemplares deste berço de bronze. As bocas de fogo vão ter vários nomes, essencialmente com nomes de animais, os camelos, os tigres, os basiliscos, etc., como, por exemplo, este grande canhão pedreiro, que o Nuno Varela Rubim criou um reparo para ele dentro da documentação Cueva, que era possível recuperar, porque devem calcular que, como a boca de fogo a disparar aqui em cima, os reparos de madeira, e então se tiverem cá fora não aguentam. Esta vem para o Museu Militar em 95, paga pela Comissão dos Descobrimentos. Logo temos o termo bombarda, inicialmente emprego para as primeiras bocas de fogo de ferro, mas que se mantém aplicado genericamente a outro tipo de canhões. Depois o pedreiro, chamado canhão pedreiro, destinava a lançar projéteis de pedra. Depois a colubrina ou colubreta, que era uma peça já de tiro tenso muito mais longo, digamos, muito mais longa, embora também alguns falconetes como este estão muito perto do que era uma colubrina. Depois temos os falcões, de bronze ou de ferro, ou os falconetes mais pequeninos, o esmeril um pouco maior que o falconete, e depois o berço, também de uma peça pequena de artilharia, mas de retrocarga, que pode ser em ferro, como isto de cima, ou em bronze, como este aqui. Se repararem, isto já são elementos produzidos pelo Museu Militar dos Açores, que tem uma equipa excepcional a trabalhar nesta área. E depois chegamos ao Oriente. Estamos em discussão ainda para saber o que é que se fez, porque quer a documentação, quer os elementos são sempre complicados, porque andam sempre no mito. Há uma época em que nós andamos à procura dos documentos e depois outra que andamos à procura se é verdade, porque aquilo que se diz da Índia ou da Madeira para Lisboa ou do Brasil para Lisboa é a visão que nós queremos dar à coroa, não é aquela que a coroa tem. Ao contrário, depois também o que a coroa escreve também nem sempre é o que seja verdade, mas é aquilo que quer dar a entender. Logo, tudo isto é sempre excepcionalmente discutível, como toda a história, e como a história que nós próprios fazemos hoje, inclusivamente. Mas, por exemplo, Fernão Lopes de Castanheta, que com a chegada das armadas portuguesas ao Golfo Pérsico informa das primeiras instalações construídas, estamos a falar em 1507, que para o equipamento de artilharia houve que recorrer a artífices estrangeiros, citando-se nos primeiros trabalhos para a fortaleza de Orbus, a contratação de 4 fundidores de artilharia, 2 de artilharia de metal e 2 de artilharia de ferro, e 3 eram gregos e um português mulato e natural da Ilha da Madeira. Isto é altamente discutível, não é? Que propósito é que na Índia nós vamos buscar gregos, quando os indianos faziam na altura fundição, quer em bronze, quer em ferro, tão bem como nós. E depois, o mulato da Ilha da Madeira tinha aprendido a ser fundidor aonde? Mas pronto, é o que o Castanheta diz, é difícil agora contradizer. Esta boca de fogo que está aqui continua a ser uma incógnita, é dada como as primeiras bocas de fogo mandadas fazer na Índia. Claro que depois há os mitos todos, que ela participou com o apóstolo Albuquerque e fez aquilo, mas é discutível sempre. Havia uma ainda maior que esta, que veio para Lisboa em 1840, mas desapareceu. E eu creio que sejam já das fundições, em princípio, talvez não de Goa,
ainda das cidades ao lado, mas que depois se concentram todas na cidade de Goa, onde se começam a produzir, de facto, peças perfeitamente notáveis. Aqui temos o espalhafato tigre, um grande canhão pedreiro hoje no Museu Militar, que se intitula Eu sou o tigre esforçado de pôr que onde me mandarem eu passo, não é? É já 1533, fundida em Goa. São 6 toneladas de peso, não é? E depois temos a passagem da tecnologia de Goa para Macau, onde se vai celebrizar, e vamos falar nele depois mais vezes, Manuel Tavares Bocarro, como tendo feito as melhores bocas de fogo do mundo nessa altura. Aqui temos uma que está hoje no Castelo São Jorge. Resumindo, embora a indústria do armamento militar no início do século XV conhecesse o maior florescimento na Índia e na China relativamente à Europa, nos finais do século XV, o desenvolvimento europeu leva à dianteira com a aprendizagem pelos portugueses das técnicas de fabrico do armamento no Bramante e na Alemanha, e juntando os técnicos de ambas as partes. A grande inovação portuguesa, e sempre até hoje, é a capacidade que tem de se adaptar aos meios locais e utilizar as tecnologias locais. Se repararem, Castela, por exemplo, que nunca fala em descobrimentos, Castela fala sempre em conquistas, se hace em La América, lo que se hace, em Sevilha, em Madrid, etc. É tudo como se fazia lá. Nós não, nós vamos perguntar o que é que se faz, como é que se fazem aqui, como é que se adaptam aqui e damos a volta para encontrar, inclusive, porque somos um país muito pequeno, não é? Logo temos que utilizar a mão de obra local, a tecnologia e o pessoal, etc. Vamos conseguir também negociar na chegada à China a capacidade de ajudar as fações beligerantes do Império Chinês, até se criar o grande Império do Meio, por exemplo, no Japão ficou célebre, que são os portugueses no século XVI, que entregam aos shoguns o contacto com as armas de fogo ofensivas. Ainda hoje é reconhecido no Japão que a união do Japão no clã do Sol Nascente, com o Shogun do Sol Nascente, que se mantém até hoje, é porque nós lhes ensinamos as bocas de fogo. Bom, é essa capacidade de intercomunicação, interculturalidade excepcional de nós. No 17, nós voltamos ao Atlântico, há um retorno dos interesses portugueses para o Atlântico, após 640, com especial foco no Brasil, muito especialmente 660, 680, quando aparecem as minas, e em 680 as grandes minas de diamantes, etc., que leva à montagem das aulas militares, primeiro em Salvador, na capitania da Bahia, em 696, a Escola de Artilharia e Arquitetura Militar, cuja qualidade pode ser avaliada pelos trabalhos que chegaram até nós. Em 73 foi, por exemplo, criada também a aula do terço de artilharia do trem do Rio de Janeiro, que reforma a anterior, determinada em 698, mas a anterior poucos elementos possuímos. O curso, como o entenderíamos hoje, estendia-se por 5 anos, com uma leitura de aulas, ou seja, a discussão de temas vários entre os partidistas perante o lente, a cópia de desenhos e, muito provavelmente, exames dos vários graus. À frente da nova aula é colocado José Fernandes Alpuim, como sargento-mor do terço, que nos legou mais tarde as apostilhas das suas lições sobre o nome de exame de artilheiros e exame de bombardeiros. Já vamos ver. Aqui temos o exame de artilheiros e depois o de bombardeiros, que foi editado em Paris. Eles não perceberam e o colofone está exame de bombeiros. Mas não é bombeiros, como é lógico, é bombardeiros. Mas quer dizer, em França, como o Rui Moura sabe, às vezes faltam umas palavras no meio, não é? E Angola.
No século XVIII montamos uma grande fundição em Nova Oeiras, em homenagem, logicamente, ao Marquês de Pombal, que produz uma coleção notável também de bocas de fogo. Isto leva a pensar porque é que não aconteceu no Brasil. Há indicações de se fundirem bocas de fogo na Bahia, umas com resultados melhores, outras piores. O Adler, inclusivamente, encontrou documentação de 3 ou 4 bocas de fogo que teriam vindo para o Rio de Janeiro, mas que se perderam, não sabemos se é verdade, se não é, onde é que foram e como é que é, porque se repararmos, a tecnologia, a ideologia, a estética passam para o Brasil vindo da Índia. A gente olha para Anya Tomini, aquilo é um pagode chinês. Indubitavelmente, há um avanço de técnicos que vêm do Oriente para o Brasil. O Nordeste, Pessoa e não sei mais o que, está cheio de arquitetura indiana. Este cruzeiro tem 12 metros de altura. Vou repetir, tem 12 metros de altura. Não há em Portugal cruzeiros com este tamanho, só na Índia, não é? Por muita fé que se tenha, quer dizer, com um tamanho destes. Isto vem tudo, até a própria arquitetura, com vários níveis, digamos, de casta quase. Há uma influência inglesa. É estranho como não tenham passado também as tecnologias das bocas de fogo para o Brasil. Tipifica-se, a partir do 18, a ideia do morteiro, com peça de tiro quase vertical, o obus, uma peça de tiro curvo, e depois a peça ao canhão para tiro tenso. Aqui tem a nomenclatura da boca de fogo, digamos, que não se afasta muito, por exemplo, de que o Adler publicou também recentemente no Pátio dos Canhões do Rio de Janeiro. E depois o problema que eu gostaria de chamar aqui a atenção, os reparos da artilharia. Tal como as fortificações não existem sem artilharia, malgrado algum poder autárquico, algumas peruas que, quando visitam as fortalezas, como aconteceu em Niterói, como aqui nos explicaram, que ficaram ofendidíssimas com os canhões, que disparate, uma coisa com tão boa vista, e estragam isto com os canhões ao lado. Mas tudo bem, não é? Estamos já a ver o retrato se aquilo passasse ao controle dela, não é? Hoje temos uma capacidade excepcional de documentação. A documentação no mundo inteiro começa a ficar digitalizada. Há uma coleção grande de livros de guerra dos finais do século XV, princípios do século XVI, etc., que começam hoje a aparecer online, onde o material, malgrado estar em alemão, como devem calcular, alemão não é verdadeiramente uma língua, é uma doença de garganta, mesmo a gente na net não consegue, quer dizer, fazer as traduções, porque aquilo junta as palavras todas, mas pronto, é alemão, não vale a pena. Aquilo já vem do Luís da Baviera, que juntava várias sensibilidades, é difícil ver como é que é. Mas, de qualquer maneira, conseguimos hoje, pelo visual, ter acesso a estes livros todos, que nos dão a coleção de reparos do século XV, como eles existiam, como eles faziam. O próprio Alberto Dura também publica os reparos de artilharia. Em Portugal, o Filipe Tércio, nos seus estudos de embodometria, estereotomia e ordens de arquitetura, etc., tem uns apontamentos sobre tiro de artilharia, fazia parte das aulas da corte de arquitetura, as aulas também de tiro, e também tem aqui um reparo esquemático num trabalho recentemente adquirido pela Biblioteca Nacional de Lisboa. Porque praticamente do 17 só chegou até nós um reparo. O reparo do Miguel de Vasconcelos, que deve ter recebido, e uma semana depois era deitado a janela abaixo, logo
não teve um grande convívio com o reparo que mandou fazer, mas é o único que chegou até nós, impecável, porque também nunca disparou, ficou sempre guardado no Paço, depois no guardado no Museu Militar, logo não sofreu, digamos, os vícios do tempo. Mas depois temos a publicação contínua, inclusive da enciclopédia do Diderot, que utiliza apontamentos de um capitão espanhol. E com esses elementos e com o Nuno Varela Rubim montámos, inclusive, reparos de boca de fogo no GAG 2, estamos a falar em 86, a gente fica um bocado aflito com estas datas, não é? Em que criámos uma bateria de salvas com um reparo, digamos, de campanha e sítio, assim como também se fez um reparo específico para campanha, para sítio, isto é que era um reparo de sítio de boca de fogo, que também é feito pelo Nuno Varela Rubim para o Museu Militar de Almeida, porque se nós formos ver, mesmo a mítica fortificação do Secomandi, mestre Secomandi, etc., quando nós vamos ver, os reparos são navais. Bem, sei que as bocas de fogo também são todas navais, não é? Mas não vieram com reparo. É espantoso, ninguém copiou-se este modelo e, atenção, está no mundo inteiro, é uma coisa assustadora. Isto é um modelo de reparo naval, não é fortaleza. Aqui na Fortaleza Real de São Felipe, por indicação do Coronel Sousa Lobo, já se criou, digamos, um apontamento, até porque para se tornar mais durável, etc., mas que não é provavelmente reparo, mas para dar a ideia do que é, mas depois pelo mundo inteiro é um desastre. E repare, eu estou a falar da Bahia, do Dubai, do Mazagão, do Funchal, do Dubai outra vez, de Malaca, da Fujeira, nos Emirados Árabes, aqui em Oman, vão todos copiar o modelo de reparo naval dos diquitóis que se vendem em Espanha. Quer dizer, isto são reparos navais, não são reparos de boca de fogo, quer de sítio, quer de campanha. Depois temos que juntar a história também aos mitos. Das coisas mais interessantes é, no meu trabalho em Marrocos, em dado momento, há uma boca de fogo portuguesa que estava lá num marabuto, ou seja, num santão, do Sr. Sidi El Ébori. Quando eu vi o nome Sidi El Ébori, o senhor que nasceu em Évora. Eu disse, não, é uma cidade marroquina que já não há. Eu disse, bem, esta ainda existe lá e tal. Fomos aos Santos de Marrocos e, efetivamente, era verdade. Sidi El Ébori vivia numa cidade fantástica, era um homem santo, 5 mulheres e 20 filhos, e nós sabemos o que é, porque a gente nunca casa com uma mulher só, casa com o pacote, com a sogra, com a família, os primos, os irmãos, etc. É uma coisa de 5 mulheres, deve ser mais ou menos ingerível, e fica-se santo, não é? Ao contrário, no católico apostólico romano, santo é sempre virgem, e as mulheres também são sempre virgens e tal, é outra concepção totalmente diversa da sexualidade. Que forma a dizer que afinal eu posso ir. A boca de fogo portuguesa está fora. E essa boca de fogo é com que o Sidi El Ébori defendia as praias de Rabat contra os piratas portugueses. E disse, olha, piratas portugueses é 1500, não é? Não há pirataria nossa, e não é bem portugueses, são madeirenses, são canários e tal, que só os dias estão mais perto. Montes de mulheres à volta, e quando chegamos, é um espetáculo, quer dizer, estamos perante uma boca de fogo inglesa, de 1800, cheia de barro e de mãos de Fátima, ou seja, há uma passagem de promessa,
em que se passa no barro e depois vai-se à parede para marcar a promessa e deixam-se ofrendas e deixam-se, inclusivamente, recados para o Sidi Ali Eburi, o canhão, que é um símbolo de fertilidade na área, e cheio de velas, quase que parece Fátima, não é? Acontece é que o Sidi Ali Eburi fundou uma escola de medicina sufista, fugindo depois aos ataques dos primeiros cristãos, do Geraldo Geraldes, o Sem Pavor, em 1155, dada a conquista da cidade, que no ano seguinte foi entregue a Dom Afonso Henriques. Passou a Córdoba, depois a Tetuão e finalmente a Rabat, onde refez a sua escola de medicina sufista. Segundo a tradição local, extensiva aos restantes marabutos também, defenderia a cidade contra os piratas portugueses em 1500, e sendo o canhão venerado em 1800. Logo, um homem em 1165 defende a praia em 1500 com um canhão de 1800. A fé, de facto, resolve estas coisas todas. Nós é que complicamos, não é? Porque ou se acredita ou não se acredita, não é? Pronto, acabou. Continua com vela acesa, continua impecáveis. Mas continua. O patrono de Jacarta é o canhão sagrado português Merian Si Jagur. Este canhão termina em figa, tem uma inscrição dizendo ipsa magna funda, ou seja, eu renasci das minhas próprias cinzas, o que quer dizer que deve ter sido um bronze que falhou na primeira fundição e é refeito outra vez, e ele remata o canhão com uma figa, símbolo de sorte, mas também uma figa, símbolo feminino. Ora, este canhão até recentemente movia peregrinações, coberto de flores. Há fotografias desde 1930 dele coberto de flores por tudo o que é sítio. Quando eu conto isto ao diretor do Museu de Lisboa, o Sodré de Albuquerque, ele diz: mas eu também tenho isso aqui. Tenho o canhão dos namorados. Canhão dos namorados? Pois. É costume na gente de Alfama, um namoro, um casalinho, etc., para a felicidade, já os pais foi assim, os avós, etc., vão apalpar o canhão dos namorados. De tal maneira que quem vem ao Museu Militar para ver o canhão dos namorados não paga bilhete. O canhão não é português, o canhão é de Nápoles, etc. Não me parece muito que sejam um homem e uma mulher, parecem-me dois homens abraçados, mas pronto, quer dizer, a partir do momento em que há 2 meses o presidente do governo de Luxemburgo recebeu a ministra da Sérvia e o seu presidente do governo de Luxemburgo apresentou-se com o marido e a presidente do governo da Sérvia apresentou-se com a mulher, e está tudo certo, porque eles estão registados como casados. Nós é que somos uns botas de elástico estranhíssimos, não é? Aliás, como podem ver, o Adler, muralhas de pedra, canhões de bronze, homens de ferro, quer dizer, qualquer dia temos aqui as ligas LGBT e não sei mais o que é, refilar o que é que se passa com isto, mas pronto, é aquilo em que nós fomos educados por aí fora. Excelências. A história como ciência humana, por excelência que é, enquanto é sujeita a mitos e lendas que a vivência atual imediatista e sensacionalista não deixa de ampliar. Assim aconteceu com as fortalezas levantadas nas margens do Atlântico e do Índico, dadas como feitas em pedra de um dia para o outro. Não é possível fazer em pedra de um dia para o outro. Sim, senhora, algumas iam aparelhadas, alguma pedra aparelhada que servia de lastro, mas não era de um dia para o outro. Essas eram as tranqueiras, etc. Havia, de facto, umas fortalezas em madeira que se passava de um lado para o outro. Assim como, por exemplo, em Marrocos, as construções em pedra e nos Emirados Árabes é tudo português. Inclusive a Saouira, feita por um arquiteto francês, no século XVIII, diz, em pedra é português. Aliás, a esplanada de Essaouira está cheia de bocas de fogo de bronze, boas, algumas, devem ser umas 30,
Só 2 são portuguesas e os guias turísticos dão como todas portuguesas. Mas olha, isto é um brasão francês. Não, não, é portuguesa. Então, a fortaleza é portuguesa. Não é, está aqui em francês. Não, isso é um pormenor e tal. Tudo português. Isso é a ideia também, as superiores qualidades das bocas de fogo portuguesas, muitas foram feitas no Oriente e com mão de obra e direção local as primeiras. No entanto, perante a monumentalidade que chegou até nós, e obviamente toda a mitologia que se desenvolveu, não há dúvidas que foi um trabalho notável. Resta agora questionar o que fazer com este património, como é que se conserva, como é que se apresenta e como é que se divulga. E aí é que é mais complicado. Ora, aqui tem a Praça de Valença, uma bonita boca de fogo Dom João V, 1740, que no dia 5 para 6 deste mês, ou seja, não tem um mês, ficámos com o reparo. Como é que se tiram 3.000 quilos aqui de cima? Mas saiu 3.000 quilos, o que obrigou a retirar tudo o que eram bocas de fogo nesta área. De facto, a Fortaleza de Valença tem 5,5 km de perímetro fortificado. Não é possível hoje controlar, identificar, fiscalizar 5,5 km, não é? É impossível. Logo, elas têm que recolher aos nossos museus. Claro que o Adler queixa-se que as condições de exposição das bocas de fogo, e tem razão, são más, quer dizer, alinhadas à esquerda e à direita, que a gente não tem a percepção do que é. Mas, atenção, não há grandes hipóteses de alterar. O Museu Militar de Lisboa também está assim. O Museu do Exército Francês em Paris, nos Inválidos, também não conseguiu arranjar melhor solução. E pensar até em mudar estas bocas de fogo, só o mudar de sítio é um preço perfeitamente exorbitante de monta-cargas. E a gente paga isso tudo hoje. Logo, grande parte delas vamos ter que usar as bocas de fogos navais, como aliás acontece aqui no Pátio dos Canhões. Uma das coisas que eu punha aqui à discussão é o que é que leva a haver calculada no milhão de bocas de fogo inglesas de ferro pelo mundo inteiro. Todas em praias. Não há praia nenhuma de Cabo Verde, da Madeira, do Porto Santo, Goreia, Senegal, Angola, por todo o Brasil, que não tenha bocas de fogo de ferro. Era obrigatório, segundo a ordenança naval inglesa, as bocas de fogo serem lançadas na primeira praia, onde vará-se o navio de guerra, a partir dos 300 tiros. A partir dos 300 tiros, enquanto o bronze descasca, abre, tipo casca de banana, etc., o ferro estilhaça e bate a guarnição toda. Não fica ninguém vivo. Logo, 300 tiros, acabou, próxima praia, vai para o ar. Porquê é que não é no mar alto? Para que é que se deita na praia? Ótimo, porque a gente assim vai lá buscá-las agora. Sempre que há alterações, não sei mais o quê, mete uma escavadora e de vez em quando aparece uma boca de fogo. Mas não é muito compreensível. Atenção, também temos que ter em conta que os ingleses não são compreensíveis, não é? Também é preciso contar com isso, não é? Mas tudo bem. E a necessidade de promoção? Eu deixava aqui, como divulgação final, as boas práticas. A Câmara Municipal de Cascais, com o Forte de São Jorge de Oitavos, que tem uma equipa de apoio ao ensino, com trabalhos contínuos com as escolas
e depois as escolas acabam por, os miúdos levam depois os pais, etc. Reparem que já estão reparos de sítio corretos, estão os espeques, estão os blocos de pólvora, estão as balas, logo tudo isto implica uma apresentação e um trabalho elucidativo, cativante e que leva as pessoas a visitarem e a sentirem-se também como parte da fortaleza. Porque, como o Coronel Ciro Correia, creio que há um ano, dizia muito bem, nós temos um problema grave, não é? As igrejas estão salvaguardadas porque a gente continua a ir à missa, a casar pela igreja, cada vez menos, mas continua a ir, e então com uma idade avançada vão mesmo, e têm um outro património, uma outra envolvência totalmente diferente. As fortalezas não são de beleza arquitetónica específica, não são. A função deixou de ser, não é? Quer dizer, grande parte dos piratas já não vêm do mar, já estão em terra, nas câmaras municipais, etc. Logo, a conservação disto torna-se excepcionalmente difícil. Logo, ou se cria promoção, divulgação, os chamados os chanceleres da fortaleza, enfim, figuras de recorte público, como é o caso do Sacomandi, que consegue, enfim, desenvolver toda uma entourage à volta para a defesa deste património, ou se ela é entregue ao poder civil, é meio caminho para cair. Depois não há dinheiro para isto, não há dinheiro para aquilo. Enquanto os militares aqui estão, elas mantêm-se. Até porque eles podem fazer um bocadinho de mestre de obras, arranjar o telhado e vivem lá dentro. A partir do momento em que as autarquias ou outras entidades tomam conta disto, a segurança do património está um bocadinho posta em causa. É uma questão que vamos ter que debater nos próximos anos e se calhar já não nós, porque eu estou fora de prazo de garantia, alguém que fecha a porta e apaga a luz e tal, e vamos passar para outra. Muito obrigado, peço desculpa pelo tempo que vos ocupei. Meu Coronel, foi um prazer, muito obrigado a nós pela partilha do conhecimento e pela excelente intervenção e palestra que aqui nos veio trazer, sempre com temas muito interessantes e a questão importantíssima da artilharia, da peça, do canhão, do obus e a sua relação com a fortaleza e a sua relação também com a própria marinha de guerra e por isso hoje em dia encontramos peças destas um pouco por todo o mundo. Pedi a todos os presentes que se inscrevessem, ou no chat, no bate-papo, ou diretamente levantando a mão. Já temos uma inscrição, General Stoffel, a quem eu vou passar a palavra de seguida. No entanto, todos os outros podem-se começar a inscrever para colocar perguntas ou fazer qualquer intervenção. General Stoffel, muito boa noite. Boa noite, general. Boa noite a todos. É uma satisfação, mais uma vez, estar presente nas sempre muito ricas tertúlias. Eu quero iniciar cumprimentando o professor, escritor e coronel de artilharia Rui Carita, e que está muito longe de vencer seu prazo de validade, com essa cabeça brilhante, essa verve, esse bom humor sempre demonstrado nos debates e principalmente aí com a riqueza dessa apresentação muito interessante. Eu teria aqui vários aspectos a questionar, foi muito provocadora, mas eu queria focar especificamente em um aspecto que eu fiquei com dúvida. Teve um determinado momento em que se falou dos reparos de campanha, reparo de sítio, e que, na verdade, em boa parte das fortificações aparece como um reparo naval. Eu não sei se eu entendi bem, me pareceu que era uma crítica que aquele não seria o reparo adequado ou não seria o reparo original, uma vez que era um reparo naval. Eu confesso que eu fiquei na dúvida. Para mim,
em algumas fortificações, por exemplo, eu cito como exemplo a Fortaleza de Santa Cruz aqui no Rio, ou em Niterói, se eu estiver falando alguma coisa errada, o nosso amigo general Amaury Pereira Leite vai poder me corrigir, está presente aí acompanhando também. Mas quando a gente chega para olhar pela própria característica da fortificação, os canhões eles são posicionados atirando numa seteira e que até parece muito como se fosse uma posição em um navio. A flexibilidade de movimentação é pequena, então, para mim, não causa espécie de que o reparo para certos tipos de canhões em certas características de fortificações fossem até muito parecidos com o reparo naval pelo tipo de atividade que vai se fazer com o canhão. Eu posso estar falando uma grande besteira, e aí eu gostaria que me esclarecesse, porque talvez em algumas fortificações, em algumas características específicas, o reparo até fosse parecido com o reparo naval. Não sei, eu fiquei com essa dúvida. Muito obrigado. Eu penso que não. Rui Quirita, vamos embora. Eu penso que não. Nunca, porque nas fortalezas o reparo tem que ser móvel. Ou seja, a manutenção, a entrada em posição, por vezes as fortalezas têm mesmo campos de manobra em que as bocas de fogo passam de um baluarte para o outro. Logo, há toda uma capacidade de manobra que as fortalezas de sítio têm, que não tem nada a ver com a fortaleza, com o reparo naval. Consultando a documentação, e nós temos e apresentamos aqui os reparos vários dos livros de guerra, do Dürer, etc., a ligação das fortalezas, o reparo de sítio, é com o reparo de campanha, porque ele é móvel, enquanto na fortaleza, no navio, ele é preso à morada. Só que se tipificou o reparo naval, e eu penso que é pelas miniaturas do século XIX, a partir do século XIX, que é igual em todo. Repare, é em Malaca, é na Índia, é nos Emirados Árabes, quer dizer, tudo o que é sítio, reparo naval, quer dizer, é uma chatice, quer dizer, ninguém investigou, a gente, claro, o que é lógico, está na internet, a gente vai lá, copia e tal, e está a andar. Mas eu creio que não, eu creio que toda a documentação que nós temos é de reparos. Claro que é uma trabalheira, por exemplo, em relação à madeira, os reparos eram feitos quase que todos os anos, tinham que ter corrigidos, porque só fazer tiro de barreira, inclusive, por exemplo, em relação às bocas de fogo das fortificações, grande parte dos exercícios que elas faziam não eram na fortaleza. Elas saíam para as praias anexas e fazia-se o chamado tiro de barreira, onde se rodava com um barril a 300 metros, 400 metros, 500 metros, puxado por uma corda com um rebocador qualquer, e depois fazia-se chamava-se isso tiro de barreira. A boca de fogo tinha que se mexer, tinha que sair, tinha que ter outro tipo de rodados, não podia ter aquelas rodas pequeninas, é impossível, não é? Agora, tipificou-se, e não há hipótese, se reparar, são todos iguais, graças a Deus, desde Malaca à Índia, aos Emirados Árabes, Moçambique, Angolas, Cabos Verdes, não sei bem, é tudo igual. E a Bahia, não é? A Bahia, Santos, etc., tipificou-se aquele tipo de reparo e tipificou-se bem nos inícios do século XX. Alguns são bem inícios do século XX. Agora, fazer ao contrário é uma maçada, porque a gente diz, mas isto já foi assim, é muito antigo. Eu disse, é muito antigo, tem 10 anos. É muito antigo, não são 10 anos. Mas pronto, é o que posso dizer. Muito obrigado, Rui Quirita. Espero que o General TOEFL tenha tido resposta à sua questão. Atenção, agora isto é a minha posição hoje.
se calhar amanhã está toda errada. Porque a gente começa a pegar em papéis, começa a ler, e começa a discutir, e começa a não sei o quê, e em dado momento as posições, atenção, a história é uma ficção científica, não há verdade histórica. Verdades só têm ou a gente do livro, não é? O Corão, a Bíblia, aí é que são as grandes verdades, ou os partidos políticos em vésperas de eleições. Esses sabem tudo como é que é. A gente não, cada vez sabe menos, não é? A gente vai aprendendo, vai mudando, vai falando aqui, afinal não é bem assim, e vai discutindo sempre. É o que se pode fazer. Muito obrigado, Rui. Obrigado. Temos inscrita a Rosana. Rosana Horato, muito boa noite. Boa noite, eu adorei as informações. Eu até, na verdade, compartilhei uma foto de um canhão que encontrei pintado de dourado num hotel aqui em Salinas, num casamento que fui, e estava questionando sobre as madeiras dos reparos, que é algo que me interessa, tem muitos canhões que estão sem reparos, né? E até a Adler comentou algumas questões aqui comigo. Era mais isso, e parabenizar mais uma vez pela excelente tertúlia. Obrigada. Obrigado, eu. Muito obrigado, Rosana. Temos o Adler também aqui com uma questão. Boa noite, Adler. Uma questão, com duas observações. Parabéns pela excelente palestra. Gostaria até de receber essas indicações bibliográficas, porque para nós é outro mundo, a gente não sabe de nada que ocorre lá, eu não conhecia a bibliografia que você citou. Falamos a mesma língua, mas parece que vivemos em outro mundo. Atenção, não brinque comigo. Aqui há 30 anos cheguei ao Brasil com a vice-reitora dos Açores. Então a gente dizia, a vice-reitora é casada. Ela dizia, sou, quantos filhos tem? Então tenho um rapaz e uma rapariga. Ficava tudo assim um bocado aflito, dizia, não, a vice-reitora tem um rapaz e uma moça. Ela dizia, ora bem, nós moça é uma empregada. Ela dizia, não, a gente divide o trabalho lá em casa, cada um faz a sua coisa, é um rapaz e uma rapariga, não há lá a moça. Eu disse, olha, não há nada como a mãe para saber a filha que tem em casa. Mas não convém insistir muito, não é? Mas o que eu gostaria de comentar em relação aos reparos, a pergunta que fez o general Stoffel, está perfeitamente certo. Não se usava reparo naval em fortalezas, pelo menos o que aparece na bibliografia luso-brasileira. Tem uma série de inconvenientes para uso em fortaleza. Usava um tipo específico de reparo, que chama-se reparo de patesca, parecido com o de campanha, mas com roda sólida. Afundava normalmente ele tem um piso e não afundava no chão. O IFAM, o órgão que eu trabalho, que é o patrimônio histórico, ele chegou a fazer projetos para subsidiar a ação de restauração em Fortaleza. Projetos de como é que se faz um reparo naval, como é que se faz um reparo de pesca, esse reparo de roda sólida, né? O reparo Onofre, que é um reparo que foi inventado no Brasil, no século XIX. Ninguém faz outros a não ser o naval, porque o reparo naval é mais barato. Né? É um erro horrível. O que eu pediria aqui, que tem vários militares que são gestores de bens, é o seguinte: por favor, não coloquem seus canhões apontando para cima. Isso é artilharia antiaérea, não é o que se usava no século XVIII. Não é fácil. Nessa época, a gente ficava com 1, 2, 3 graus de elevação no máximo. Com 45 graus é canhão antiaéreo. Mas só um comentário em relação a isso. O IFAM, eu até coloquei aqui no chat um link mostrando como é que era o reparo de Fortaleza. Nós fizemos um. Custou uma fortuna, a pessoa que fez disse que nunca mais ia fazer. O que eu fiz em 86 ainda está minimamente operacional, ainda aguentou. Mas hoje está no regimento misto,
estando ao sol, à chuva, não sei o quê, não sei quanto tempo é que resiste, não é? Também é feito, segundo o Varela Rubim, os trabalhos que nós desenvolvemos na década de finais de 80 no Museu Militar, digamos que seria o mais correto, digamos, mas hoje o problema do dinheiro é complicado, quer dizer, fazer... Há até opções engraçadas. O Sr. Dom António Brancampo Sobral, que foi o governador da Madeira na década de 80, mandou, inadimplente, como havia problemas, mandou fazer reparos navais em cimento. E esses resistem imenso, depois pintou-se de castanho, agora de vez em quando é preciso pintar outra vez, mas também, enfim, também não me parece a posição correta. Já agora tínhamos aqui... soluções, a questão de boa vontade, né? Pois. Claro. Rui, tínhamos aqui assim uma pergunta até da Rosana, deixou escrita, que tipos de madeiras é que eram utilizadas neste tipo de reparos? As madeiras mais sólidas possíveis. Na Madeira usávamos tile e usávamos madeiras brasileiras. Nós tínhamos um estoque no 17 muito bom de material do Brasil, porque a Madeira inventou um processo de fabricação em série de açúcar. Tornámos o açúcar da Madeira enfim, o mais célebre da Europa nos meados do 16, mas com a exportação da mão de obra e dos engenhos para o Brasil, o preço do açúcar brasileiro cilindrou a economia madeirense, porque o Brasil inventou um processo totalmente novo, que era o chamado escravo africano. Logo, enquanto na Madeira nós tínhamos 4, 5 escravos em casa, a serviço da casa, as plantações do Caribe e do norte do Brasil tinham 400 escravos. Ora, isso fez descer o preço do açúcar, mas o açúcar que se vendia bem na Europa era o da Madeira. Conclusão, nós passámos a importar açúcar do Brasil, fazíamos caixas novas, made in Madeira, e ficámos com as caixas de açúcar em mogno brasileiro na Madeira, que serviam depois para os mestres de obras, etc. Logo tínhamos estoques muito grandes da chamada, que são mognos brasileiros, um bocado poroso, que nós usávamos para isso, usávamos madeira de tile. Agora, usava-se qualquer madeira mais ou menos dura ou não. Não há uma especificidade de madeira para isso. Pelo menos que eu tenha notado nas contas da Fazenda Pública da Madeira em relação aos preços que se pagaram aos vários empreiteiros que faziam os reparos. E temos muita gente a fazer reparos, porque de facto aquilo estragava-se desalmadamente. Sempre que havia fogo de barreira, iam 4 ou 5 reparos à viola, não é? Tinha que se fazer de novo. Muito obrigado, Rui. Pedro Avilés, muito boa noite. Temos aqui sim uma pergunta do Pedro, a partir de Cascais. Sim, queria primeiro dar os meus parabéns ao Rui Carita, porque, como sempre, faz uma intervenção cheia de informação, mas de uma maneira de falar sempre divertida, que é sempre um prazer ouvir. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Tradicionalmente, a Marinha costuma explicar que, a partir do século XVI, até ao século XVI, perdão, a Marinha Portuguesa conseguia manter as marinhas, os barcos holandeses, ingleses e franceses fora do trajeto para a Índia. A partir do século XVII, isso passa a ser diferente e a pressão sobre os navios holandeses passou a ser enorme. E que uma das razões porque a Marinha Portuguesa conseguia manter alguma paridade nos combates navais com os holandeses era justamente porque tínhamos 3 arsenais de tratamento de canhões, de fabricação de canhões, um no Brasil, outro
em Goa e o terceiro em Macau. E que o tradicional comportamento da Marinha é que cada vez que chegava a uma dessas praças, entregava os canhões que tinha a bordo para serem tratados nessas arsenais, porque era só para tratar, porque a alma do canhão desgastava-se com o uso, com os tiros. E que exatamente isso depois daria uma superioridade, porque os canhões dos navios portugueses estariam sempre melhorados por passagem por esses 3 arsenais, enquanto que os holandeses, uma vez que iam para o mar, pois não tinham mais hipótese nenhuma de melhorar ou de melhorar as almas dos seus canhões, uma vez depois de os utilizarem várias vezes. Eu gostava de ouvir aqui o Rui Carita, qual era o seu comentário a esta ideia que a Marinha costuma explicar. Eu tenho sempre grandes dificuldades com a Marinha. Porque a Marinha, desde que descobriu o caminho marítimo para a Índia, navegar é difícil, não é? É gente chiquíssima, educadíssima, quase sempre de origem mais ou menos nobre, etc. Mas depois de trabalhar e estudar, às vezes é um bocado difícil. E depois criam-se umas ideias como essa dos arsenais no Brasil, que não havia. Não havia tratamento de bocas de fogo. O Adler tem informação de 2 ou 3 bocas de fogo que foram feitas na Bahia, mas que nem se sabe onde é que anda e como é que é. Não resultou. Logo, alguns tratamentos podiam ter sido feitos, mas pouco mais que isso. Agora, Macau, Goa, Coromandel, etc., meu Deus, que trabalhavam em grande, não é? E a gente ainda hoje tem esses esquemas. O nosso problema é um problema de massa crítica e de organização mental. Ou seja, a nossa expansão foi sempre estatal e depois ficou um bocado enquilosada a partir dos finais do 16. Enquanto a inglesa e a holandesa eram privados. Eram sabias. E era para render. Isso coloca em causa, por exemplo, uma ideia engraçada em relação ao Brasil, que é a construção de fortalezas pelos holandeses. Não houve. Aproveitaram as portuguesas e estava a andar porque eles estavam lá para ganhar dinheiro, mas que não era para gastar dinheiro. Não era para ficarem no terreno. Eles não se queriam implantar verdadeiramente no terreno. Eles têm o espírito um bocado judaico, de safardita, não é? Está a andar para um lado onde rende, vai para aqui, vai para acolá, e está um bocado de diáspora pelo mundo inteiro e circulando em dinheiro, não é? Mas, de qualquer maneira, passaram a ter uma capacidade de resposta que nós não tínhamos. Por massa crítica, inclusivamente. Porque as companhias da Índia holandesas eram de nome holandesas, mas os capitais eram alemães, eram russos, eram polacos, eram internacionais, eram companhias com financiamento internacional a vários níveis. E estavam ali para render, para fazer negócio. Nós, é uma questão que nunca entramos no nosso léxico. Pessoas que façam bons negócios, em Portugal, com o espírito que ganhámos da Inquisição e de outros sítios no género, não é? A gente desconfia logo, não é? Ele fez fortuna, não foi com trabalho honesto. Logo, nós tudo o que se mete em negócio é difícil entrar entre nós por um espírito talvez enquilosado, digamos. E depois, a demasiada intervenção estatal também coorta essa capacidade da manobra. Tudo isso levou... E depois, atenção, e depois tem uma massa crítica... Concordo com tudo que tem dito, concordo com tudo que tem dito. E depois a nossa massa crítica, eu fico espantado, é como é que no 16, 17 nós atingimos os níveis que atingimos. Porque a massa crítica é mínima. Como é que nós conquistamos o Brasil? Como é que a gente, com a União Ibérica,
comeu 1/3 da América Latina aos castelhanos. É uma capacidade de manobra impensável. Quer dizer, é impensável como é que um país pequenino, que é a tal capacidade de adaptação. Porque nós metíamos mulatos, metíamos não sei mais quê, quer dizer, adaptávamos aos trabalhos locais. Há uma história muito engraçada, um homem, infelizmente já falecido, o Luís de Moura Sobral, quando discutíamos isto, ele dizia assim: homem, veja só uma coisa, olha, Lima teve um grande tremor de terra em 1630, morreram milhares de pessoas, caíram as igrejas todas, etc., e depois começou-se a fazer, a refazer e tal, e em 660 estava a ser feito tudo em quincha. Eu disse: em quincha o que é? Então é canavieira com barro e gesso e depois é pintado em trompe-d'œil. Disse: isso não é nada castelhano. Castelhano faz outra vez em pedra, como se fazia em Castela, como é que era? Deus é que manda, era o que faltava. Ele dizia: pois é, sabes como é que se chamava como é que se chamava o mestre das obras reais, Gonçalo de Vasconcelos, claro que era português, tinha ficado lá, perguntou: termosteiro, como é que os índios fazem? Não fazem quincha, não sei mais o que é, porque cai bocados de gesso em cima da cabeça, mas não cai em pedra. Logo, e ele fez como se fazia lá. Logo, é um espírito que nós temos e que castelhano dificilmente tem. Aliás, castelhano pior ainda, castelhano atravessava o mar e ficava nobre. Dom Pepe, Dom Vasco, já não podia fazer trabalhos manuais. Logo, a gente invadiu os ourivos de Cusco, as igrejas com o artesanato de talha e tudo, porque, quer dizer, quanto é que paga, quanto é que é, quando não sei o que está a andar e estamos a fazer. Logo, outra capacidade de resposta totalmente diferente. Agora, o problema da massa crítica em relação à Índia e à expansão do Oriente não é possível, não é? E daí nós temos concentrado depois tudo no Brasil. O Brasil, a partir do 17, manda em Portugal, não é? Quer dizer, quem manda em Portugal é o padre Bartolomeu de Gusmão, é o Alexandre de Gusmão, é o padre António Vieira, etc. Não é? Nós passámos um bocadinho a ficar na dependência desse continente monstruoso que é o Brasil, não é? Aliás, já em 747, creio, o Dom Luís da Cunha, no testamento que faz para o príncipe Dom José, diz que rapidamente tem que pensar o que é que quer fazer de Portugal, porque Portugal na Europa é mínimo. Agora, se a capital passasse para o Rio de Janeiro, onde o clima é parecido, era um império, porque do Rio de Janeiro podia controlar a Europa, podia controlar a África. E de Lisboa era muito mais difícil. Claro que dizer isto em 1740 não é fácil, não é? Mas 60 anos depois foi a salvação da coroa portuguesa e bem enganou o Napoleão, que nas memórias diz: Príncipe Dom João, o único que me enganou. Logo, porque esta capacidade, digamos. Muito obrigado, Rui. Coronel Ferreira, muito boa noite. Tem uma questão. Boa noite, General Rui Moura, prazer em vê-lo. Então, Rui, a minha dúvida ainda persiste, a mesma dúvida do General Stoffel. É sobre os reparos. Eu realmente ainda não ficou claro para mim qual é o reparo da fortificação. Né? Qual é o reparo? Eu vi, você mostrou vários reparos, vários modelos de reparos dos canhões que você apresentou. Né? Mas, e é claro, esses reparos eles variam de acordo com o canhão e com a época. Né? As fortificações, elas, evidentemente, até hoje, né? Tem períodos em que elas atuaram. E o alvo das fortificações e o alvo dos navios tinham a mesma característica. O navio, por conta do balanço do mar, a fortificação dançava na frente do artilheiro.
e, por sua vez, o navio da fortificação também dançava à frente do artilheiro. Então, esse reparo ele tinha que possibilitar ao artilheiro apontar para o alvo e compensar, de certa forma, essa dificuldade, né? Mas, então, a minha pergunta você tem como mostrar para nós, ou como descrever para nós, qual seria o reparo da fortificação, até, evidentemente, que você abordou até o século XIX, né? Não foi adiante, mas até o século XIX, o que nós tínhamos ainda de modelo, qual era o tipo de reparo que se usava nos canhões das fortificações, e compará-los, evidentemente, com os canhões das embarcações. Só para ficar mais claro, eu realmente fiquei com essa dúvida até agora. Obrigado. Ora bem, eu trabalho com um portal informático que aparece sempre nas minhas apresentações, que é arquipélagos.pt. No arquipélagos.pt, www.arquipélagos.pt, estão neste momento cerca de 90.000 imagens, porque eu carrego todos os dias o meu trabalho aí. E reparos de artilharia há vários. E há os desenhos que eu apresentei. Eu apresentei desenhos do... Aliás, podia ter apresentado também do Leonardo da Vinci, que também tem, do Albrecht Dürer, do Filipe Tércio. Logo, há vários elementos das várias épocas a desenharem os reparos. E depois, quer o Adler, com o pessoal do património, quer em Lisboa, o Nuno Varela Rubim, recriaram esses reparos. Por exemplo, o reparo que eu refiz na Madeira é taxativo, um reparo do século XVIII, dos princípios do século XVIII, para fortalezas e campanha, mas essencialmente para fortalezas. O campanha depois aumenta as rodas e tem outra mobilidade, embora sejam intermitentes. Ao contrário dos reparos de bordo, que têm umas rodinhas mínimas, ou nem têm, porque eles estão presos à morada, porque quando dá o disparo não vêm para trás. Por outro lado, os quer de campanha, quer de sítio, têm que sempre ter as falcas, porque eles precisam de fazer pontaria em direção. Enquanto no navio é o próprio navio que dá a inclinação como é que se bate, e temos uma história notável na nossa história, digamos, que é o célebre navio Botafogo. O navio Botafogo, o galeão Botafogo, é usado pelo Carlos V e com comando do infante Dom Luís no ataque a Tunes. E aproximou-se do porto, rompeu a entrada do porto, que tinha umas amarras e umas correntes e tal, e depois esperou que as galeras turcas chegassem. E quando as galeras turcas chegaram, ele disparou os seus canhõezinhos, que eram um galeão que só tinha 365 canhões. Logo, disparou tudo ao mesmo tempo. Ao contrário da maior parte das batalhas, que não se pode disparar os canhões todos, porque senão o navio vira, ele esperou que se envolvessem e afundou cerca de 50 galeras ao mesmo tempo. Ora, porquê? Porque é ao nível quase da água e é imediato, não há um ponto de direção. Enquanto no sítio já há. E para os dois lados. E para os dois lados. Logo, é outra estrutura diferente. Mas, repare, isso está estudado e está feito. Quer o Adler, quer o Museu Militar de Lisboa, fizeram esses estudos. E a gente manda fotocópias, manda em PDF e está a andar. Não há novidade nenhuma. E é um trabalho que vem a ser feito. O Nuno Varela Rubim começou a trabalhar nisto em 80. E antes dele já há desenhos anteriores. Nunca se usa nas fortalezas é o reparo de naval como a gente está a usar. E tipificou-se isso. E eu só vejo uma razão, é o modelismo.
Olha, está o Adler a dizer, os desenhos do IFAM estão disponíveis para quem quiser. Muito obrigado, Rui. Acho que ficou esclarecido. Estamos a atingir o nosso tempo e o nosso limite. Muito obrigado ao Rui por esta extraordinária palestra. Tenho aqui assim o nosso amigo César vai garantidamente recolher todos os comentários que estão sendo acrescentados ao nosso chat para partilhar com o Rui Carita. Muito obrigado por esta extraordinária aula sobre a artilharia ao longo dos séculos e a sua relação com as fortificações. Terminando esta nossa tertúlia, vou passar a palavra ao César para dar as suas palavras finais antes de apresentarmos o próximo palestrante. César. Rui, eu já posso até fazer isso também, já aproveito e apresento também o palestrante, depois você encerra, tá? Eu passo as suas palavras minhas aqui, agradeço ao Rui Carita pela aula, né? Eu não estou familiarizado com o tema e fiquei bastante motivado em saber mais. Isso é uma das funções dessa tertúlia, né? E vamos lá, daqui a 2 semanas, no dia 16 de julho, quem vai estar conosco é o Coronel de Infantaria da Aeronáutica da Reserva, João Rafael Maiorca Natal. O Coronel Rafael, ele ingressou na Força Aérea Brasileira em 77, como aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, foi aspirante oficial em 1984 pela Academia da Força Aérea, onde também obteve o título de bacharel em Ciências Militares. Depois de diversos cursos de aperfeiçoamento de oficiais e do comando do Estado-Maior, ele fez uma pós-graduação em História Militar pela Unisul e o mestrado em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade da Força Aérea. É associado titular do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e sócio também da Academia de História Militar Terrestre do Brasil. No exterior, ele desempenhou a função de oficial do Estado-Maior na Operação das Nações Unidas na Costa do Marfim, em 2007 e 2008. E sobre o que vai nos falar o João Rafael. O título de sua palestra será As Guerras de Independência no Brasil. Uma palestra que tem como objetivo identificar os principais fatos atinentes às guerras de independência do Brasil, com foco nas ações ocorridas em 1822 e 1823 no Rio de Janeiro, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e na região cisplatina. Bom, com isso eu agradeço a todos e eu passo ao Rui só para terminar e espero ver vocês daqui a 15 dias aqui conosco novamente. Divulguem as tertúlias, se inscrevam no canal, que é uma forma de a gente ter mais pessoas debatendo e mais ideias colocadas aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, César, e também dou os meus cumprimentos a todos pela vossa participação, sempre ativa nestas tertúlias, até daqui a 15 dias, e mais uma vez um muito grande obrigado ao Rui Carita pela tão boa informação que nos trouxe. E é de Paris que eu me despeço. Muito boa noite, até daqui a 15 dias. Boa noite a todos. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.